Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Fervente oração. Em fervente oração, vem o teu coração, na presença de Deus derramar. Mas não podes fruir o que estás a pedir, sem que tudo abandones no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele que o Senhor tem poder, quando tudo deixares notar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer, quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor quando tudo deixares no altar. Ouvintes amados, São Paulo
disse na sua carta aos Filipenses, capítulo 3, que não se cansava de escrever as mesmas coisas para a igreja, porque elas eram segurança para aquela igreja. Ele diz assim: resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Isso está escrito na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 1. Muitos dizem: vocês pregam somente uma coisa. Sim, estamos pregando o suficiente. Pior seria se nós estivéssemos falando somente em cura divina, somente em dons espirituais. Mas nós estamos falando de tudo de bom que Deus tem para nós. Vale a pena, então, relembrarmos o que temos vos falado ultimamente. Quando Paulo disse: eu orarei no Espírito, eu cantarei no Espírito, eu viverei no Espírito. Se há algo bom que virá a mim, tem que ser revelado pelo Espírito, confirmado pela palavra e manifestado por meio dos resultados que produz. Ou seja, por meio dos frutos que produz. Então estamos recobrando, estamos relembrando os irmãos. E para um verdadeiro cristão, se há algo bom que deve vir a ele, deve ser revelado pelo Espírito Santo. Ele não aceita, ele não proclama, ele não decide enquanto ele não sabe que aquilo veio pelo Espírito Santo, confirmado pela palavra de Deus e manifestado pelos frutos que produz. Então não é uma boa síntese? Não é uma coisa boa de lembrarmos sempre? Não é uma tecla boa de ser sempre batida? Para aqueles que esperam no arrebatamento? Para aqueles que esperam no Senhor? Ou isto vos cansa? Isto vos enfada? Não. O mesmo Paulo disse: oxalá me suportassem um pouco na minha loucura, porque eu estou zeloso de vós. Estou zeloso de vós. Tem alguém zeloso de vós nesta terra, neste país? Tem alguém com zelo de Deus por vocês? Tem alguém que expressa o ciúme do Espírito Santo pela Igreja de Cristo? Tem alguém nesta terra que Deus tem levantado para empunhar a espada do Espírito em favor de vocês, da Igreja do Senhor, da Igreja de Cristo, para que ela não seja enganada? Paulo teve a convicção de dizer que ele sofria tudo, ele enfrentava tudo pela salvação dos eleitos. Os eleitos precisam conhecer a sua salvação. Paulo disse isto. Então, em 2 Coríntios capítulo 11, ele mostrou que era um homem zeloso pela Igreja de Cristo, que não estava dividida por regiões, por barreiras, por preceitos humanos. Se Pedro estava agindo de uma maneira errada, de uma maneira fingida com aquela igreja, então Paulo chamava na cara, como o fez.
Disse: você não deve fazer isso. Você não deve fazer uma coisa desta. Oxalá me suportasses um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda. Vejam o que ele diz em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 1, versículo 2 e 3, como se ele fosse o proprietário da igreja. Oxalá me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Leiam 2 Coríntios, capítulo 11, e vocês verão que o apóstolo estava zeloso pela igreja, para que ela estivesse naquele mesmo espírito, recebendo exclusivamente aquilo que vinha do Espírito Santo, confirmado com a palavra e confirmado ainda com os resultados, com os frutos. Muito bem, amados, o que nós temos feito para vos chamar a atenção em relação ao entrar no Espírito está exclusivamente baseado nas Escrituras e na mensagem do profeta desta era, o qual é um que Deus levantou com o mesmo zelo de São Paulo pela noiva de Cristo, para prepará-la como a virgem pura, sem ruga, sem mancha, sem mácula alguma. Aos Colossenses capítulo 1, versículo 27, Paulo diz: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Não é um versículo muito bonito, muito importante e interessante para aqueles que estão no Espírito? O nosso tema está preso nisto. Entre no Espírito se você quer receber as coisas do Espírito, as dádivas inefáveis de Deus. Mas o que vale um versículo desse para quem está na carne, para quem está no mundo natural, de credos e dogmas religiosos? O que vale uma escritura desta? É o mesmo que deveríamos perguntar o que vale Atos 2:38 para um povo que se chama a si mesmo de cristãos? O que tem valido Atos 2:38 e suas referências? O que vale 1 Timóteo capítulo 2 a partir do versículo 9 para as mulheres cristãs? O que vale estas escrituras para elas? O que vale 1 Coríntios capítulo 14 para elas? Versículo 34 em diante? O que vale Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6 para o povo chamado cristão? O que vale Apocalipse capítulo 10, versículo 7? O que vale a mensagem deste anjo para os religiosos desta era? A resposta está aqui. O que valia o menino na manjedoura para os sacerdotes naquele dia? O que valia Jesus Cristo para Caifás? O que valia Jesus Cristo para os saduceus, para os fariseus, para os sacerdotes, para os escribas, para os teólogos do seu dia? Aí está a resposta.
O que vale a mensagem de um profeta nesta era para um povo que se chama a si mesmo de cristãos? Mas para a noiva de Jesus Cristo, ela é a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Para os eleitos, ele é um mensageiro de Deus, Malaquias 4, versículos 5 e 6. Elias, restaurando a nossa fé, a fé apostólica. Para os eleitos de Deus, Atos 2:38 é simplesmente a obediência de Mateus 28:19. É o cumprimento da ordem usando o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo no batismo. Para os eleitos de Deus, o que está escrito em relação à cura divina é também simplesmente a palavra de Deus. Por isso, os eleitos de Deus, aqueles que têm entrado no Espírito, não deixam que sua fé seja negociada por mercenários da cura divina. Não se estabelece num evangelho de sublimidade e de sabedoria humana, nem tampouco se confunde, se deixa levar por estas ondas que se levantam, nuvens sem água, conforme Judas disse. Não se deixa enganar por esses enganadores, falsos cristos. Falsos cristos quer dizer antipalavra, que tomam uma parte das Escrituras para fazer dela um cavalo de batalha, e com ela fazer fama, com ela fazer progresso, com ela construir, amontoar cimento sobre cimento, pedra sobre pedra nessa terra, para o fogo queimar tudo. Os seus esforços, ó híbridos, se transformarão em cinza. O híbrido é muito forte, o híbrido trabalha muito, dá um bom serviço, mas fique sabendo, ele não tem semente de vida, ele não tem semente própria, aos quais Deus quis fazer conhecer. Isso não é para quem quer, não é para quem corre, mas é para quem entra no Espírito, é para quem ouve a sua voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, disse Jesus. E Paulo está dizendo aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Qual é o mistério que há para os gentios? É Cristo em vós. Qual o mistério que poderia haver naquele dia para Israel, para os judeus? Era Cristo. Mas tem uma coisa, ouvintes, que um mistério só é mistério enquanto não é revelado. Depois de revelado, deixa de ser um mistério. Mas Cristo não foi revelado aos judeus. Por isso até hoje permanece como mistério. Mas aqueles a quem Deus chamou, o fez conhecer. Inclusive, fez conhecer o seu nome. Jesus disse em São João 17, versículo 6, manifestei o teu nome aos homens. E no mesmo capítulo ele diz, eles fiz conhecer o teu nome. Você diz que é um gentil cristão e não conhece o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo até hoje? Falta alguma coisa, falta entrar no Espírito, ou caso contrário, você está na era da carroça ainda.
está na era do automóvel, está na era do avião e achando que está fazendo muita coisa. Está satisfeito com isto, laodiceiano? Cristo está fora de tudo isso. Cristo está fora de órbita. Cristo está fora da igreja. A profecia de Billy Graham já se cumpriu. Apocalipse 3, que ele diz que eis que estou à porta e bato, isso é se referindo à era em que estamos vivendo. Não é propriamente ao indivíduo, mas à era da igreja. Eis que estou à porta e bato. E quando você está batendo numa porta, é porque você está do lado de fora. Você não está do lado de dentro para quem está do lado de fora abrir para você. Você bate na porta quando você está do lado de fora para quem está do lado de dentro abrir. Mas abre o seu coração aí dentro de uma organização religiosa para o que Cristo está te falando agora e vê se eles não te põem para fora. Peça o seu batismo em nome do Senhor Jesus Cristo hoje e veja se você não será considerado uma herética. Você pode se vestir como você bem entender, como a moda exigir, como as meretrizes estão ditando para o mundo. Você não será excluída de uma organização religiosa. Mas peça hoje o seu batismo em nome de Jesus Cristo e diga que Deus enviou Elias para você ver. Eles te expulsarão, e isto é expulsar Cristo, é expulsar a palavra. Ele está do lado de fora, e eu prefiro estar do lado de fora de tudo isto, de todo o ouro, de toda a prata, de todo o gesso, de todos os corais, de todos os elencos religiosos. Eu prefiro estar fora de tudo isso. Como Davi estava lá fora chorando sobre a cidade. Como Jesus estava lá fora de Jerusalém, expulso. Davi estava foragido de sua própria terra. A noiva, Cristo, está foragida do que é dela. A terra nos pertence, a terra pertence a Cristo, a terra pertence à noiva de Cristo, à sua esposa. No entanto, ela tem que estar foragida de tudo que ela possui. Mas é por um pouco de tempo. É por um pouco de tempo apenas. Por isso ela vive exclusivamente por Cristo. Para Cristo. Ela expressa o seu caráter por quem ela vive. O homem comum, que tem entrado no espírito comum do mundo. A mulher comum, que tem entrado no espírito do mundo. Ela expressa na rua, onde quer que ela vá, o espírito que ela vive. Assim também é o cristão que tem entrado no espírito de Cristo. Vive por Cristo. A vida verdadeira, servi-lo sempre no mundo falar. Fiel a Cristo e a voz do dever, eis o caminho do vero prazer. Jesus bendito, Jesus bendito, aceita aqueles que a ti se rendem nesta hora, entrando nesse espírito da tua palavra. No Espírito Santo, nós te suplicamos pela tua graça, ó Deus divino, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora,
se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Uma noite sob a lua, Cristo chorava e contemplava a cidade santa, ó Jerusalém formosa, ó tu que matas os que te envia o Pai do céu. Ó Jerusalém, Jerusalém, Santa Sião, o meu coração chora por ti. Como ao filho ávido ao abrigo de suas asas, venho hoje dar-te salvação. Jerusalém formosa, ó tu que matas os que te envia o Pai do céu. Quando o Salvador morria na cruz cravado, ao véu perdido, o bem descia. Se aceitas hoje o sangue por ti vertido, pronto te encontras para ir ao céu. Ó Jerusalém, Jerusalém, Santa Sião, o meu coração chora por ti. Como ao filho ávido ao abrigo de suas asas, venho hoje dar-te salvação. Ó Jerusalém formosa,